Durante a última Expo Genética, realizada nos dias 17 a 25 de agosto em Uberaba, o professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais e também coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação do programa Embrapa GenePlus, Dr. Fábio Toral, deu uma palestra sobre dois temas importantes para o melhoramento genético em gado de corte: precocidade sexual e peso ao nascimento. Fábio, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite. A ideia aqui é a gente discutir um pouco sobre o que você apresentou lá em Uberaba, porque eu acho que aparentemente são dois temas desvinculados, mas a gente vai ver que eles estão muito unidos nesse momento do melhoramento genético. Obrigado, Fábio, por você ter aceitado o convite. Bom, obrigado, Mauri, pelo convite. Olá a todos que estão nos acompanhando. É sempre uma satisfação muito grande participar com vocês dessas oportunidades. Nós temos duas características para trabalhar, mas nós vamos começar falando do peso ao nascimento. O peso ao nascimento, pelo menos para a raça Nelore, não fazia parte do índice do IQG GenePlus até o ano passado. E acho também que não fazia parte, ou veio fazer parte recentemente do índice do PMGZ, enfim. Ninguém ligava muito para o peso ao nascimento. Por quê? Porque não era um problema. O bezerro, pensando na raça Nelore, falando da raça Nelore, o bezerro já nascia pequeno, nascia num tamanho bom, as vacas não tinham um problema de parto, e não constava do índice de seleção e ninguém se preocupava muito. Muito bem. A gente viu pelas tendências genéticas, a gente vinha vendo isso, vinha acompanhando que o valor genético do peso ao nascer no rebanho médio vinha aumentando. E, por outra parte, no campo, a gente estava tendo relatos, e sempre escutava relatos, de que isso estava acontecendo também. Agora, explica, Fábio, para quem está nos ouvindo, por que isso aconteceu? Por que o peso ao nascer aumentou, se não havia nenhuma seleção específica para peso ao nascer, nem para mais e nem para menos? Ninguém queria que ele aumentasse e, na verdade, ele aumentou. Por que isso aconteceu? Bom, uma das primeiras características que foram usadas como critérios de seleção nas raças de corte, e Nelore é um exemplo disso, foram características de crescimento. Peso à desmama, peso ao sobreano, ganho de peso em algum período. E existe uma correlação positiva entre essas características de crescimento. À medida que a gente foi selecionando para aumentar peso à desmama, ganho pós-desmama, peso ao sobreano, indiretamente, a gente foi aumentando o peso ao nascer. Aqueles criadores que sempre fizeram a mensuração do peso ao nascer no manejo de nascimento tiveram essa percepção. Alguns sempre tiveram cuidado com essa característica, mas aqueles que não tomavam cuidado ou que não pesavam os bezerros ao nascimento não viram isso acontecer. Foram ver agora, depois de um tempo, onde a mudança genética para peso ao nascimento já foi muito grande, né? Então, a mudança no peso ao nascimento foi decorrência da seleção para melhoria de características de crescimento, peso à desmama, peso ao sobreano e daí por diante. A gente está falando de uma característica, que é o peso ao nascimento. Mas é exatamente o peso ao nascimento que o melhoramento quer ver, ou o que importa realmente é se é um parto normal ou não, ou o quanto que isso impacta mais ou menos na facilidade de parto? Por que isso acontece? Por que, na verdade, o peso ao nascer é a característica que a gente trabalha para tratar sobre esse assunto, facilidade de parto? Bom, o peso ao nascimento é uma característica que faz parte de um grupo especial de características que a gente não necessariamente usa ela como critério de seleção, mas a gente precisa acompanhar a sua evolução ao longo do tempo.
A gente não quer um bezerro nem muito leve, que às vezes pode ter algum problema de saúde, pode não se desenvolver bem ao longo da fase de cria e posteriormente. Da mesma forma que a gente não quer um bezerro que nasça muito pesado, com implicações sobre a facilidade de parto e todas as consequências que isso vai ter no período de serviço da vaca e até mesmo na vida do bezerro. Uhum. Então, é uma característica que a gente quer manter dentro de uma faixa que não provoque problemas relacionados com o parto, com a vaca, nem com o bezerro. E a gente precisa acompanhar o que está acontecendo com essa característica ao longo do tempo, para a gente tomar alguma atitude caso seja necessário. Tá? Então, vamos lá. Em condições normais, em uma raça que não tenha problema de parto, que não tenha dificuldade de parto, que as vacas não tenham dificuldade no nascimento dos bezerros. Hoje a média do Nelore eu acho que está por volta de 32 quilos ao nascimento, por volta disso, talvez um pouco mais, um pouco menos. Vamos supor que isso exista, está desse jeito. Se o peso ao nascer se mantiver constante, se a genética para peso ao nascer se mantiver constante ao longo dos anos, enquanto as outras características melhoram, a gente vai estar garantindo a facilidade de parto, supondo que hoje ela exista, que ela seja fato, que ela seja na grande maioria dos nascimentos. Se a gente controlar o peso ao nascer, a gente está garantindo que a facilidade de parto que existe hoje vai se manter ao longo do tempo? Vamos pensar o seguinte, a gente observou que tem uma variação muito grande entre rebanhos. Uhum. Então, a gente tem relatos de ocorrência de partos assistidos em alguns rebanhos que já estão causando problemas, então já saíram daquilo que é normal. Dentro da média normal. Dentro da média normal. A gente tem situação, por exemplo, eu fiz uma análise com o banco de dados da Fazenda Elge e a gente teve a incidência de 1,5% de necessidade de atendimento no parto. Uhum. É um valor bastante aceitável dentro de um rebanho de seleção. Por outro lado, a gente observa algumas outras fazendas que relataram até 30% de necessidade de assistência no parto de primíparas. Isso já está totalmente fora de controle. Certo. Então, vamos ter o seguinte, cada fazenda tem o seu valor de referência. Uhum. A gente tem uma expectativa de que quanto mais baixo a necessidade de assistência, melhor, mas eventualmente acontece alguma coisa, tá? Então, em alguns rebanhos, facilidade de parto não é problema, as vacas continuam parindo bem, bezerros saudáveis, a gente percebe que não teve o sistema continua regulado. Para essas fazendas, acompanhar o peso ao nascimento vai ser suficiente para não deixar com que a ocorrência de partos assistidos aumente. Uhum. Aquelas fazendas que já estão com um nível um pouco mais alto de partos assistidos, elas precisam de medidas um pouco mais enérgicas. Entendi. Certo? O que é essa medida enérgica, Mauri? O fato da gente ter incluído o peso ao nascimento como uma característica dentro do IQG, ela é uma sinalização para que os usuários se atentem para essa característica. Mas não adianta usar o valor do IQG de maneira isolada para corrigir esse problema. Porque o que acontece quando a gente tem um índice de seleção e um animal tem um valor muito alto para o índice? Esse valor muito alto do índice é o resultado das diferenças que ele tem para as várias características que compõem o índice. Eventualmente, um valor de uma DEP ruim para uma característica pode ser compensada por uma DEP muito boa em outras. Uhum. Então, além de usar o índice como forma de ranquear os animais, os técnicos e selecionadores precisam olhar de maneira mais refinada para a composição desse índice e ver se dentro
da régua de DEPS daquele animal, tem algum ponto ali que está indicando, olha, toma cuidado com esse animal. E a gente observa que o peso ao nascimento, e isso ficou muito claro quando a gente fez os estudos comparando o IQG atual com o IQG antigo, que nós tínhamos um número muito grande de animais no IQG antigo com valor muito alto, mas com uma DEP de peso ao nascimento muito alta também. Agora, a frequência desses animais diminuiu, mas isso não significa que a gente não tem que olhar para essa DEP dentro do índice, dentro do catálogo de touros. Então, é como se a gente tem que entender que seleção para múltiplas características não é algo simples. E ela é feita de maneira multietapas. Então, você tem o valor do índice, você tem aquelas características que não estão no índice, mas que são importantes, características de morfologia, características de, enfim, relacionadas com aprumo, racial, aprumo, racial, essas coisas e tal. E mesmo dentro do índice, a gente tem que olhar para ver se aquele animal tem uma combinação interessante. Sim. Né? Então, é importante a gente sempre trazer essa questão de nunca usar de maneira isolada um número que está no índice, ou usar só o olho de maneira isolada também, não vai acompanhar essa necessidade da pecuária moderna. A gente oferece para os nossos associados um pacote onde ele tem uma forma de classificar os animais, depois ele pode entrar dentro de cada animal, identificar o perfil e, eventualmente, descartar algum animal que tem um índice muito bom, mas que não atende uma expectativa dele contra uma característica como o peso ao nascimento. Ele pode fazer filtros. Né? E a gente sabe que esses filtros são extremamente eficientes para a gente evitar escolher um animal que é muito bom de índice, mas que às vezes vai produzir bezerros muito pesados ao nascimento. Um dos primeiros slides que você apresentou lá em Uberaba, na Expogenética, ele citava o trabalho de benchmark que você liderou, né, e que foi publicado numa revista internacional bastante importante. Desse tema, peso ao nascer e precocidade sexual, o que o benchmark mostrou que pode servir de aprendizado? Tá. A gente percebeu, Mauri, ficou muito evidente a contribuição das fêmeas jovens na produção de bezerros. Hoje a gente tem que aproximadamente 50% dos bezerros nascidos nas fazendas do grupo Elite, do programa Embrapa Gene Plus, são filhos de vacas de até 4 anos. E algumas dessas vacas já pariram aos 2, já pariram aos 3 e estão aí aumentando a sua contribuição na produção de bezerros, o que é reflexo da seleção para a melhoria da precocidade sexual. Então, o que aconteceu? As vacas começaram a parir antes. Então, isso foi decorrência da seleção direta para a precocidade sexual, ao mesmo tempo que foi implicação da seleção para melhoria para crescimento. Para a fêmea empenhar, ela tem que ter um peso mínimo. Quando você acelera o desempenho, você faz ela chegar nesse peso mínimo mais rápido. Só que como ela está parindo mais cedo, ela também está parindo mais leve. É uma novilha mais pequena. Então, olha que cuidado que a gente tem que tomar. A gente está adiantando o parto das novilhas, porque elas crescem mais rápido e são mais precoces, ao mesmo tempo que a gente está usando nos acasalamentos dessas fêmeas machos que também são bons para crescimento. O reflexo imediato é, às vezes, ter um peso ao nascimento mais elevado. Se eu não tomo cuidado disso, especialmente com as novilhas, eu causo uma bagunça no sistema, né? Você falou que seleção para multicaracterísticas não é fácil e realmente, pelo que você está acabando de dizer, não é fácil mesmo e a gente sabe disso. Você já antecipou a próxima pergunta. A gente sabe que os dois temas são relevantes, peso ao nascer e precocidade sexual,
por si só eles já são importantes, né? Cada um por si. Agora, fala mais um pouco desse momento em que eles se encontram, né? Tem um ponto específico hoje do melhoramento genético em que esses dois temas, precocidade sexual e peso ao nascimento, eles entram em conflito. Você já falou muito em função do desempenho, e inclusive porque o peso ao nascer não era uma característica que constava nos índices de seleção. Sequer era monitorada em muitos rebanhos, né, Maurinho? Uhum. Então, agora isso veio, né, à tona, e acredito que muita gente vai começar a monitorar o peso ao nascimento e olhar para as DEPs de peso ao nascimento. Então, o momento, só para a gente ter bastante objetividade, o momento onde a precocidade sexual encontra com o peso ao nascimento e que pode gerar essa colisão, vamos dizer assim, foi uma palavra que estava no título da palestra, é quando a gente está antecipando o primeiro parto. A fêmea que está parindo a primeira vez ainda não está num peso à maturidade, e eu tenho a seleção para crescimento sem cuidar do peso ao nascimento, levando a produção ao nascimento de um bezerro mais pesado. A fêmea menor, o bezerro maior, é conflito na certa. Uhum. Felizmente, a gente tem muita variação para essas características na raça Nelore. E nós conseguimos identificar touros que são muito bons para características de crescimento, reprodução, carcaça, e que não produzem bezerros muito pesados. Então, a gente consegue, usando as ferramentas que nós já temos, controlar essa situação. Você analisou isso em relação aos touros em central, se eu não estiver enganado. Qual que é você tem na cabeça qual é a proporção de touros que a gente tem disponível hoje no mercado que conseguem entregar isso, conseguem entregar desempenho, mas com peso ao nascer, pelo menos na média ou abaixo da média, ou seja, bezerros na média ou mais leves? Eu vou te mostrar com números da avaliação genética publicada pelo programa Embrapa GenePlus em julho de 2024. Uhum. Naquela avaliação, a gente tinha uma informação com aproximadamente 2.600 touros com sêmen disponível nas centrais. Esses touros, as DEPs para peso ao nascimento, variava de menos 1,870 kg até 2,5 kg. Então era uma faixa bem grande. Importante, não se trata de selecionar para reduzir o peso ao nascimento. Tá? Uhum. Vamos estabelecer uma faixa entre meio quilo positivo e meio quilo negativo. É como se a gente estivesse fazendo a seleção, é o que a gente chama de seleção estabilizadora, para que a gente não tenha alteração da média. A gente quer flutuar ali perto da média, que a gente sabe que ali não vai ter problema nem de bezerro muito pequeno, muito leve, que também é complicado, e nem dos extremos de bezerro pesado, que aí a gente tem problema de parto. Exato. Dentro dessa faixa, Mauri, dos 2.600 touros, nós temos 1.500 touros. Então, a gente ainda tem uma gama de touros para trabalhar. Dos 2.600 touros, a gente tem 1.500 na raça Nelore hoje no mercado, que tem desempenho, ou você está considerando só a questão do peso ao nascer? É só o peso ao nascer que flutua perto da média, é isso? Exato. Tá. Então, são 2.600 touros com sêmen disponível. Desses 2.600, 1.500 tem DEPs de peso ao nascimento entre meio quilo e menos meio quilo. Tá? Agora, vamos fazer um outro filtro, com base no IQG, por exemplo. Uhum. Se a gente pegar os que são top 0,1 no IQG, nós temos 275 touros, que são top 0,1 no IQG e que tem peso ao nascimento dentro dessa faixa que a gente está dizendo. Certo. Eu quero aumentar um pouco a faixa de
Se a gente for para os top 5%, que são touros extremamente bons, nós temos 890 touros com sêmen disponível. A média do IQG desses touros é de 35,5 pontos. Então, são touros bons. Que vai dar top 1. Então, são tops acima de top 5. Aí entra top 0,1, top 0,5. Não, top sim, mas a média deles deve ser por volta de top 1%. Perfeito. É um pacote de touros top 1%. Joia. Então, são touros bons que não vão causar problema de peso ao nascimento em função do bezerro ser pesado. O que a gente percebe é o seguinte: o criador ele tem que ser muito atento, e quando ele não tem, enquanto ele está num processo de seleção com um bom acompanhamento, um animal, uma vaca que eventualmente teve problema no parto, esse é um forte animal, é um candidato a descarte. Se ele fica segurando esse animal, admitindo esse tipo de problema dentro do rebanho, aquilo só vai aumentando ao longo do tempo. Então, no começo de um programa, às vezes o criador ele fica um pouco receoso de descartar um animal por um problema de parto. Só que o que acontece? Se ele não descartar no começo, ele vai pagar o preço lá mais tarde. Então, o processo ele tem que ser conduzido de maneira muito cuidadosa. O animal teve problema de parto. Na primeira ocasião que você puder descartá-lo, descarte. Toma cuidado com a progênie desse animal que ficou na fazenda. Às vezes, a gente teve, eu relato uma situação de um rebanho que eu atendo, e a gente tem características que nós consideramos, elas não estão no índice de seleção, mas elas são rigorosamente usadas no processo de seleção. Se a vaca teve problema de casco, ela e a progênie dela vai ser descartada. Prolapso de útero, deu problema, ela e a progênie vai ser descartada. Problema de parto, a mesma coisa. Às vezes, você paga o preço disso no começo, mas você fica tranquilo no final. Você constrói um rebanho que é livre desses problemas. Exato. Né? Então, assim, eu não preciso esperar que alguém coloque isso no índice de seleção para eu começar a fazer seleção para isso. Num rebanho bem controlado, essas coisas acontecem numa frequência muito baixa. Descarte nesse momento, mata o mal pela raiz. É nessa hora que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Não é porque eu não tenho uma DEP para isso que eu não vou fazer seleção. Mas aqui eu estou vendo o fenótipo, às vezes o animal teve um acidente ou teve um erro no manejo. A gente tem que fazer de tudo para que não aconteçam erros de manejo e nem acidentes. Mas se a gente for cauteloso, cuidadoso nisso desde o começo, a gente não deixa esse problema se alastrar. Fábio, do ponto de vista de precocidade sexual, tem uma pergunta que sempre vem, e principalmente do pessoal que trabalha com gado comercial. A gente sabe que algumas décadas, há poucas décadas atrás, era normal no gado comercial, pensando em vaca Nelore ou anelorada, elas só emprenharem com 3 anos e parirem com 4. Isso mudou. Né? Ao longo dos tempos, a genética vem sendo selecionada, desenvolvida, e hoje nas boas fazendas de gado comercial, de produção de bezerro, o normal é as vacas Nelore ou aneloradas emprenharem com 2 anos e parirem com 3. A gente sabe que precocidade sexual em gado de corte, em Nelore, não é para todos. Inclusive, existe o protocolo P14 da Embrapa, onde trata de uma série de pontos. A nutrição é um ponto crucial e essencial para que a prenhez precoce tenha sucesso na fazenda, ela seja de fato rentável, ela entrega o que se propõe. A nutrição pré-parto, durante o bezerro e
e pós-desmama, enfim, é algo bem complexo. O fato é que para algumas fazendas comerciais isso já acontece, mas, no geral, a prenhez precoce ainda é algo distante dos rebanhos, ou da maioria dos rebanhos comerciais. A pergunta essa preocupação dos rebanhos de seleção, essa preocupação dos rebanhos de PO que estão produzindo essa genética em desenvolver essa precocidade sexual, ela interessa para esse produtor de bezerro, para esse produtor de gado de corte, para esse produtor de gado comercial, que hoje está emprenhando as novilhas tranquilos, com 2 anos, elas estão parindo com 3, e o manejo dele está estabilizado, ele não quer investir mais. Esse desenvolvimento, ele serve para esse criador, ele interessa para esse criador? Muito, Mauri. Vamos estabelecer alguns parâmetros para a gente desenvolver nesse assunto. Quando a gente faz seleção, a gente faz a seleção para animais serem criados num determinado sistema. E nós temos uma variação muito grande de sistemas no Brasil. Um sistema quase nada intensivo, até os sistemas extremamente intensivos. O sistema se vira aí e faz o que você pode, e o sistema onde... Eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Exatamente. Então, vamos pensar por isso aí. São situações diferentes que exigem material genético diferente. Nesse rebanho mais intensificado, emprenhar até os 14, 16 meses é obrigação da fêmea. Se ela recebeu uma boa condição de criação, tem sido selecionada para a melhoria da precocidade sexual há muito tempo, o animal tem que emprenhar, senão ele está fora. Por outro lado, não vamos nem no outro extremo dos sistemas, mas vamos no sistema comum, onde você ainda não tem um nível de suplementação muito alto. Na seca, os animais ainda têm prejuízo no desempenho, eles não conseguem manter o desempenho ao longo de todo o ano. Então, para esses sistemas, a idade ao primeiro parto ideal é diferente. Então, a gente tem que trabalhar conforme o sistema. Tem gente, de toda essa variação que a gente observa de idade ao primeiro parto, de precocidade sexual, o grande passo que a gente vai dar ainda é sair da nossa média, que está em torno de 38 meses de idade ao primeiro parto, para os 30 meses. Então, tem gente que não precisa ficar preocupado em reduzir de 38 para 24. Aprenda a reduzir paulatinamente a idade ao primeiro parto, a trabalhar com precocidade sexual, porque aí existe um pacote tecnológico de nutrição, sanidade, melhoramento. Aprenda a trabalhar com isso e vai dando passos conforme a sua capacidade. Você vai ver que sair de 38, cada rebanho tem a sua média, mas em termos da raça Nelore hoje, a média é 38 meses. Não adianta eu querer falar de parto aos 24 meses de maneira indiscriminada e generalizada, porque essa não é a condição de todo mundo. A gente sabe que tem gente que trabalha com parto até os 24 meses, o primeiro parto até os 24 meses, tranquilamente, sem problema. Mas não é a realidade de todos. Então, o técnico, ele tem que saber calcular o remédio conforme a dor do paciente. Então, se eu começo a trabalhar com um cliente, com um rebanho, que está com fêmeas parindo 38, 40 meses, o primeiro passo é o quê? O primeiro passo é ajustar dentro daquilo que é possível no sistema de produção, cair para 30. Você aprendeu a trabalhar com parto aos 30 meses? Está preparado para dar um próximo passo e reduzir para 24 ou alguma coisa entre 24 e 30? Dê esse passo aos poucos. Assim, nenhum técnico responsável
fala que você tem que sair de 38 meses para 24 de uma vez só. Né? A gente sabe que existe uma pressão econômica para você reduzir uma categoria de animais dentro da fazenda, tem uma pressão ambiental, social, enfim, tem uma série de pressões. Mas tem uma pressão econômica que regula quando isso vai acontecer. E uma questão de ambiente também. Tem assim, numa região onde você não tem terra muito fértil, você não tem um pasto de muito boa qualidade, não faz sentido a gente querer impor que a fêmea tem que parir até os 24 meses. Você tem um ambiente que é limitante e que não há o que você possa fazer, ou vai custar muito caro para você fazer alguma coisa que seja efetiva, né, Fábio? A gente tem que entender que o que é o mais rentável economicamente? Fazer uma fêmea parir aos 24 meses é muito caro. Não é que eu estou falando que a gente não tem que fazer isso, tá? Isso para alguns sistemas é necessário. Mas pode não ser a realidade da maioria. Então a gente tem que pensar o melhoramento conforme o ambiente em que eu estou trabalhando. Não existe melhoramento genético se o ambiente não estiver definido, se eu não pensar no ambiente em que os animais vão ser criados, Maurício. Assim, vamos deixar claro também que a gente não está advogando contra a precocidade sexual, tampouco a favor de uma fêmea parindo aos 3 anos e meio, 4 anos. O que a gente está advogando é a favor de uma fêmea parir a primeira vez conforme a condição que o sistema entrega para ela. Né? Alinhar o quanto eu estou pisando no acelerador para a seleção com o quanto eu estou dando de condição para o animal manifestar o seu potencial genético. O ponto onde as duas coisas se encontram e vivem sincronizadas, ele varia de um rebanho para o outro, e o técnico precisa estar atento a isso. Voltando no conflito de momento que nós temos, que é precocidade sexual e peso ao nascimento, facilidade de parto. Peso ao nascimento / facilidade de parto. Dentro do GenePlus, dentro do programa Embrapa GenePlus, do qual você é coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que tem sido feito, adotado e preconizado para a gente resolver ou pelo menos minimizar esse problema? Primeira coisa foi a inclusão do peso ao nascimento no nosso novo índice de qualificação genética. A mensagem que a gente quis passar para os usuários do IQG é: atentem-se ao peso ao nascimento. E isso envolve pesar corretamente o animal, enviar esse dado para que ele seja considerado no processo de avaliação, olhar as DEPs de peso ao nascimento. E tudo isso que nós falamos agora, de olhar o índice de qualificação genética do animal e também olhar como esse índice foi obtido. O animal é muito bom para crescimento, mas ele tem uma DEP de peso ao nascimento ruim. Às vezes o animal é bom para reprodução, mas tem algum outro senão. A gente treina os nossos técnicos para que ele use as ferramentas de maneira adequada. Ele tem, na hora que ele vai fazer a escolha dos touros, a possibilidade de classificar os animais pelo IQG, a possibilidade de filtrar os animais com base em valores mínimos e máximos de algumas DEPs, e a gente tem trabalhado essa questão do peso ao nascimento com os nossos técnicos. E, inclusive, nós estamos discutindo isso para a raça Nelore, porque para as outras raças taurinas e compostas, o peso ao nascer está dentro do índice de todas. Porque, de fato, é um problema, e no taurino, às vezes, a depender da raça, mais continental ou sintético continental, isso de fato é uma preocupação. Então, para essas outras raças dentro do GenePlus, sempre esteve. Né? Veio a ser incluída no Nelore agora, mas a gente já sabe há muito tempo da importância dela dentro do sistema de produção. Sim, a gente pensa o seguinte: a vaca tem que parir bem um bezerro saudável. O parir bem é um bezerro coerente com o tamanho da vaca. Então, se você está escolhendo um acasalamento para uma novilha, você tem que ser mais rigoroso no filtro da DEP de peso ao nascimento.
Se Uhum. você está escolhendo um acasalamento para uma vaca adulta de um porte um pouco maior, você pode ser um pouco mais flexível, um pouco mais permissível nisso. Então, a gente treina os nossos técnicos para que eles saibam usar essas ferramentas que a gente oferece para eles há muito tempo, né? Então, a, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é o seguinte: se a gente for incluir toda a característica que é importante no índice de seleção, a gente vai ter um índice que ocupa 3 linhas né, na sua descrição. E acho que não se trata disso. Se Uhum. trata de ter um índice como referência para que a gente saiba para que lado que a gente quer que as raças evoluam, mas um grupo de ferramentas complementares para que quando você faz uma recomendação, você tenha estudado essa recomendação. Não é simplesmente fazer um ordenamento, pegar os 10 primeiros e recomendar. A gente tem filtros, a gente tem ferramentas de coancestralidade para evitar selecionar um grupo de touros que sejam muito aparentados e que vão causar dificuldade no acasalamento da geração seguinte. A gente tem uma série de ferramentas e a gente treina os técnicos para que eles usem essas ferramentas da maneira mais eficiente possível. Caminhando para o final já, Fábio, mas você mencionou algo aí que me chamou a atenção, e que eu acho importante reforçar para quem está nos ouvindo, principalmente para os criadores que estão nos ouvindo. A gente já entendeu que a DEP de peso ao nascer, que a característica peso ao nascimento é uma característica importante, por isso a DEP de peso ao nascer é uma DEP importante, e se ela é importante, a gente precisa cada vez mais que essa DEP seja melhor. E a gente consegue ter uma DEP melhor, a gente consegue ter uma estimativa melhor, quanto mais e melhores os dados a gente tiver. Então, a gente sabe que principalmente para a raça Nelore, uma grande quantidade dos criadores simplesmente não coletavam essa característica. E o criador que está nos ouvindo e que entende ou entendeu que isso é importante e não faz isso, uma grande contribuição que ele pode dar para si próprio, em primeiro lugar, mas para todo o processo de seleção da raça Nelore, é coletar essa informação, coletar essa característica, coletar o peso ao nascer dos animais da forma correta, de uma forma adequada, padronizada, porque aí ele já vai estar contribuindo de uma forma imensa para a estimativa da característica, para uma boa estimativa da característica dos seus animais e do rebanho todo da raça Nelore. Então, eu só queria chamar a atenção para isso e para encerrar aqui, te fazer uma última pergunta. Você você deu essa palestra na Expo Genética, você conversou e tem conversado com muitos criadores e eu sei que tinha muitos criadores lá assistindo. Como é que está a percepção desses criadores que você teve contato, para os quais você apresentou e com os quais você tem conversado sobre esse tema? Como é que... Uma coisa é a nossa preocupação como técnicos e, no seu caso, como pesquisador, mas como é que o pessoal do campo que está lá no dia a dia está vendo isso e está sentindo isso? Tá. A primeira coisa é o aumento na demanda de mão de obra quando ele começa a ter problema de parto. Então, isso acende uma luz amarela para ele. Ele vai ter um custo maior com mão de obra, ele pode perder mais animais, então isso é o que mexe direto no bolso dele. Uhum. Como ele começa a resolver isso? Vai depender do nível que ele está tendo problema. Uma doença mais grave, um remédio tem que ser mais amargo. Se ele está com isso dentro de um ponto controlado, é menos complexo. Mas ele tem que ter noção assim, onde eu estou nesse momento? Eu estou tendo, é um problema que está me afetando? Tá. Então você tem que fazer alguma coisa. Você tem que começar a escolher melhor os touros, você tem que começar a tomar essa medida nos seus animais para você realmente ver se o que está causando o problema de parto é o peso ao nascimento muito alto. E aí,
a gente tem é natural da nossa espécie começar a colocar obstáculo nas coisas. Eu não consigo pesar o bezerro ao nascimento. Por que você não consegue? Na minha fazenda eu só faço o manejo de maternidade uma vez por semana ou 2 vezes por semana, então eu não consigo pesar o bezerro dentro das 24 horas. Mas pese. E informe, olha, eu pesei. Porque se você não tem uma forma de identificar o dia que o bezerro nasceu, você pelo menos padronize a forma de medir isso na sua fazenda. O bezerro nasceu na segunda, o meu manejo de nascimento é na quarta-feira, informa que pesa na quarta-feira. Comece fazendo assim. Porque se nem assim você faz, você não vai evoluir para a situação ideal, vamos dizer assim. Né? Fazer isso é melhor, nesse caso do peso ao nascer, é melhor do que não ter informação, é isso? Exato, porque as pessoas falam assim, mas 24 horas depois do parto, o bezerro já desidratou, já está mais... Né? O bezerro perde um pouco de peso e depois ele volta a ganhar. Mas pese pelo menos e informe, olha, eu pesei o bezerro com 2 dias de idade, com 3 dias de idade, é melhor do que você não pesar, tá certo? Então, comece a fazer isso e tente ajustar, né, conforme a sua condição, para que você tome essa medida dentro das 24 horas. Até porque, Fábio, as grandes variações vão estar contempladas dentro disso, né? Porque assim, se o bezerro nasceu com 32 e quando ele for pesar ele tiver 31, esse erro é mínimo. O importante é se ele tinha 40. E no dia de pesar ele estava com 39, quer dizer, essa é a variação que a gente quer pegar, né? Sim, isso sim serve bastante para o melhoramento. Então, se todos forem pesados no dia que for possível, tudo bem, é o que dá para fazer nesse caso e é melhor isso do que não ter informação nenhuma. Exato, e é isso que você falou, Mauri. Aquele bezerro de 30, 32, 29, não é esse o problema. O problema é o de 40, 42, 45, 46. E por mais que o bezerro de 46 desidratou, ele não vai estar pesando menos de 40. Então, assim, o que a gente tentou levar essa discussão de maneira a usar aquilo que a gente já tem disponível de maneira correta, de uma maneira simples e que vai poder ser aplicada nas fazendas e entendida pelos usuários. Né? Porque a gente tem que pensar que a gente tem que entregar para os usuários de melhoramento uma ferramenta que seja de fácil aplicação, que seja algo que ele se sinta confortável em usar. Para os rebanhos que fazem parte de projetos de seleção, geralmente são assistidos por técnicos bem treinados e que podem usar todas essas ferramentas. O criador comercial, que às vezes não faz parte de um programa de melhoramento, mas compra material genético, ou compra touro, ou compra sêmen, atente-se para essas características para que isso não se torne um problema na sua fazenda. Nem só número, nem só olho. Assim, parece clichê, né, Mauri? Mas a gente vai bater nessa tecla por muito tempo. Porque assim que a gente tenta entregar nossa contribuição. Vai bater nessa tecla enquanto estivermos vivos e trabalhando com isso, porque é de fato o que a gente acredita, é de fato a filosofia do programa Embrapa Geneplus e é como a gente entende que o melhoramento funciona. Nós, dentro do programa, tentamos desenvolver as pesquisas para responder problemas relevantes de maneira simples e de maneira que a gente consiga entregar uma solução prática, eficiente,
para os usuários da tecnologia. Então, a gente sempre vai continuar nessa linha e hoje nós estamos falando de peso ao nascimento e precocidade sexual. Se a gente não... Eu falei isso durante a discussão lá na Expogenética. Talvez tenham outros problemas acontecendo e que a gente está ignorando. A gente tem problema de bezerros com deformação, com algum tipo de problema, né, de formação com lábio leporino. A gente tem problema que bezerro que está nascendo com membros, às vezes muito esticado, com problema de tendão. A gente, eventualmente, aparece uma vaca com prolapso. A gente tem que começar a olhar o sistema como um todo, né? E ficar atento para que esses problemas não comecem a acontecer numa frequência muito alta e a gente tenha que usar um remédio muito amargo lá na frente. Fábio, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Para quem está nos ouvindo, a gente está gravando numa sexta-feira, o relógio bateu 19h01 e eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Fábio, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Maurício, já que você relatou que hoje é sexta-feira, é véspera da independência e na segunda-feira nós teremos a Mega da Independência e nós combinamos de gravar esse podcast agora na véspera do sorteio da Mega Sena, porque se alguma coisa acontecer com a gente e nós não aparecermos mais no programa segunda-feira, já ficou feito o nosso serviço, a gente não tem que voltar para trabalhar. E agora o pessoal já sabe o que aconteceu, nós faturamos a Mega. E eu sei lá onde é que a gente está uma hora dessa. Fábio, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Siga o programa Embrapa Gene Plus nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal.